É possível, assim, a pessoa começa a tocar sendo iniciante, ela tem medo, eu sou iniciante, vou tocar, mas é possível ela evoluir nisso? Tocando na igreja, ela começa a tocar na igreja sendo iniciante? Sim. Inclusive é a forma que eu sempre falo para vocês que a melhor forma para poder evoluir é tocando na igreja. Pode ver que os grandes músicos, os grandes cantores, dentro da igreja e fora também, todos eles começaram na igreja. Se vocês forem ver a história do Elvis Presley, por exemplo, ou Celine Dion, todos esses cantores que a gente conhece, como que chama o outro lá também, Bruno Mars, todos eles que a gente vê grandes cantores, todos eles começaram dentro da igreja. Beyoncé, por que eles começam dentro da igreja e conseguem desenvolver tanto? Porque principalmente fora do país, percebe que todos os grandes nomes que eu falei, nenhum é brasileiro, porque a gente tem uma cultura muito grande fora do país, principalmente nos Estados Unidos, de ter grandes corais, aquelas igrejas com estrutura muito boas. Você vê que normalmente todo mundo é cristão, é um país que é muito mais voltado mesmo para essa questão da igreja. Então, aqui no Brasil, a gente fala que é um país cristão, teoricamente. Mas aqui tem muito aquela questão de, por exemplo, principalmente quem é católico. Eu sou cristão, ou eu sou católico, tá? Mas você vai na igreja? Não. Tipo assim, só fala que é, e aí nos números todo mundo acredita que é. Fala, eu sou evangélico, sou católico, sou cristão no geral. Vamos colocar como cristão. Muita gente vai falar que é, mas poucas pessoas realmente praticam e realmente vão para a igreja. Então acho que é por isso que tem esse nome de que o país é cristão. Tem muita gente indo na igreja, mas ainda é um número muito pequeno comparado, por exemplo, aos Estados Unidos, que todo mundo praticamente é cristão e eles realmente vão para a igreja. E lá existe uma cultura muito grande na parte musical. Então todo mundo é musicalizado lá desde pequenininho. Você vê crianças muito novas tocando super bem órgão, teclado, violão, todos eles cantando muito bem. Por que isso? Porque faz parte da cultura deles. E pelo fato de fazer parte da cultura, todo mundo tem esse talento desenvolvido. Então é importante, na igreja, a gente já ter esse trabalho. Mas como fazer um trabalho desse se não tem nem pessoas tocando? Então acho que é muito difícil, igual a pergunta da Geice respondendo. É possível desenvolver na igreja? Sim, muito possível. Eu mesmo desenvolvi na igreja. Mas não adianta ter a igreja e não ter ninguém para desenvolver esse trabalho. Então, para vocês conseguirem ter um trabalho desse, para a gente conseguir fomentar essa questão da cultura dentro da igreja também, a gente deveria fazer o quê? Teria que estar transbordando essa parte musical dentro da igreja. Então, eu vejo que é o oposto, quase não tem músico. Várias igrejas não tem ninguém. Precisa ter pelo menos o primeiro para puxar, porque quando tem um irmão tocando, todo mundo se incentiva e também quer fazer parte. Mas quando não tem ninguém, parece que é mais difícil de ter o primeiro a começar a fazer esse trabalho. Então o que eu acho que é importante? Primeiro, a gente começar a mudar essa realidade, começar a puxar a banda, começar você sendo o primeiro a estudar, a aprender, começar a tocar na sua congregação, a partir disso incentivar para que mais pessoas comecem a tocar junto com você, começa a virar uma banda tão grande que daí vocês vão fragmentar para outras bandas. Vou dar um exemplo. Na igreja onde a gente congrega, tem mais de 10 bandas diferentes que revezam, porque é muitas igrejas, muitos músicos que tem lá. E uma outra coisa também que eu acho muito importante, o irmão da Geice, para quem não sabe, ele é pastor, e eu lembro de uma vez que a gente estava conversando, todo mundo fala sobre isso, é muito importante. As igrejas, normalmente as igrejas não pagam imposto, por quê? É um lugar da gente poder estar recuperando pessoas. E também muita gente não para pensar nesse lado, mas a igreja também, a gente tem que fazer um trabalho muito grande social. Agora, como a gente faz um trabalho social se não tem música, por exemplo? Se você é músico, se na sua igreja tem música, é uma forma de você tirar as crianças, adolescentes, pessoas da rua, ao invés de elas ficarem lá, por que não ensinar elas dentro da sua igreja? Você aprender, criar um trabalho desse, ensinar, resgatar, através dessas crianças vocês ganhar elas para Jesus, ganhar a família delas para Jesus, também tem essa forma da gente estar evangelizando. Só que as pessoas só pensam na questão de tocar, mas vai muito além do que isso. A gente tem que estar adorando e evangelizando através do louvor.
Então vai muito além. Então tá aqui mais uma resposta também do porquê a gente deveria tocar na igreja. Porque você vai ser um espelho para outras pessoas e você pode estar conseguindo, através disso, trazer elas para a igreja, ganhando as crianças para a igreja, ganhando outros irmãos através dessa estratégia. Você ensinar ele tocar um violão, tocar um teclado, algum instrumento e ganhar ele para Jesus. E você falou sobre esse ponto de alcançar novas pessoas. Aí eu me lembrei da igreja ali do Progresso. Na igreja, ali é um bairro muito humilde aqui da nossa cidade, e a igreja da Assembleia de Deus, que é a que a gente ia, tem um trabalho muito bonito ali, que é a igreja, e lá vão muitas pessoas jovens mesmo, e eu lembro que no começo não tinha músico, e era mais difícil, querendo ou não, é mais difícil. Principalmente para os jovens, né? Principalmente para os jovens, e aí quando começou a formar banda, assim, a igreja cresceu de um jeito assim, mas não é porque tem músico, tem muitas outras coisas envolvidas, mas você precisa, como o Kia falou, usar estratégias para chamar essas pessoas. Se às vezes você entregar um folheto, ela não vai te dar muita atenção, às vezes você chama ela para participar de uma roda onde você vai estar tocando violão, vai fazer ela chamar a atenção. Então, a gente acho que poderia falar inúmeros motivos do porquê que você deveria tocar na igreja.